Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo, que nos ama. Começa a realizar hoje um desejo que há tempo venho acalentando, e por que não dizer sonhando. Quis Deus que por sua infinita bondade, que agora como diácono, cujo carisma é a proclamação da palavra de Deus, tanto no Evangelho da Missa, bem como proclamar as principais verdades da fé, as riquezas da nossa fé. Verdades que estão contidas no compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Então é o desejo de fazer um programa diário que seja um momento de reflexão, que seja um momento de formação e, por que não dizer, um momento de oração. Uma conversa familiar. Serão apenas 7, 8 minutos. Somente hoje a gente vai passar um pouco do horário por causa da nossa apresentação, mas que nos ajudarão a conhecer as verdades eternas. Uma reflexão a partir dos ensinamentos da nossa fé, das riquezas da nossa fé. Trata-se do compêndio do Catecismo da Igreja Católica. Vamos estudar o compêndio do Catecismo. Ele tem 4 partes. Como o Catecismo, tanto o compêndio como o Catecismo tem 4 partes. A primeira parte é sobre a fé. A segunda parte é sobre os sacramentos. A terceira parte é sobre a moral, o comportamento moral do cristão. E a quarta parte, sobre a oração cristã, o Pai Nosso. Acho que devemos conhecer os segredos que Deus nos quer revelar e que estão contidos no compêndio e no catecismo da Igreja Católica. Por isto, não importa o que você esteja fazendo, não desligue o rádio, mas compartilhe amanhã com quem você encontra ou com seu vizinho para nós fazermos uma corrente. Vocês vão se surpreender com as riquezas da nossa fé, com tantos dons que Deus nos dá, que nos ajudarão a atingirmos a nossa meta definitiva. Contém este compêndio ensinamentos importantes para as nossas vidas, para a nossa sociedade, por que não dizer para as nossas famílias. Foi um presente que o Papa João Paulo II nos deixou, fruto de uma reunião de cardeais, de uma comissão de cardeais e bispos, e nos deram esses ensinamentos preciosos. Eu poderia dizer que é uma pérola escondida, que não poderia ficar nas prateleiras das bibliotecas, no anonimato. Nada melhor do que utilizarmos o meio de comunicação da Diocese, o complexo de rádios da AM e FM, da Luz e Alegria. Para o quê? Para levarmos ao conhecimento de todas as famílias da Diocese de Frederico Westphalen das verdades mais fundamentais. O programa, por isso, vai se chamar As Riquezas da Nossa Fé. Para conhecer as riquezas da nossa fé, meta que nos propusemos, com estes nossos programas, terá como vinheta característica o Aleluia de Handel. Por que o Aleluia de Handel? Porque os apóstolos, logo depois de Pentecostes, o que eles fizeram? A vinda do Espírito Santo começou a agir neles. E a começar por São Pedro, proclamava em alta voz: aquele que morreu na cruz, ele ressuscitou, Cristo Jesus. Gritavam, e veja que, se você diz que um homem morreu e ressuscitou, ele desperta uma curiosidade e uma atenção. E Paulo vai dizer mais tarde: vã seria a nossa fé se Cristo não tivesse ressuscitado. Eu gosto de ler o catecismo, e quando eu leio, eu sempre me lembro daquelas palavras de Jesus àquela samaritana: se conhecesseis o dom de Deus, se conhecesseis o dom de Deus,
se melhor conhecermos as riquezas, os dons de Deus, esta igreja que Jesus Cristo nos deixou, nós vamos ver o quanto nós nos beneficiaremos. Estes programas vão basear-se, portanto, no compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que em 1992, respondendo a um apelo do Papa João Paulo II, fez num encontro do Sínodo dos Bispos e Cardeais, em 1985, portanto, 20 anos após o Concílio Vaticano II, que foi de 62 a 65, e nesse encontro, os cardeais e os bispos começaram a perceber que aqueles documentos todos do concílio não estavam sendo pesquisados, utilizados. Então, nesse encontro de cardeais e bispos, que estavam refletindo sobre o Concílio Vaticano II, chegou-se à conclusão, esta comissão constituída chegou à conclusão que deveriam fazer um catecismo, envolvendo todos os bispos do mundo inteiro, solicitando sugestões deles, que ajudaram na revisão deste catecismo. Veja, esse catecismo começou em 85 e só foi aprovado em 92. Quase 7 anos de estudo. Então, quando eu enxergo o catecismo, não posso pensar que o catecismo é de uma pessoa, é um livro de uma pessoa, é um livro de todos os bispos e cardeais do mundo inteiro, de todas aquelas verdades que foram refletidas durante o Concílio Vaticano II. E este catecismo, este compêndio foi aprovado em 1992, o catecismo. Mas aí, já no começo do novo milênio, o Papa João Paulo II convocou um congresso internacional de catequese no ano de 2002. E desse encontro, desse congresso, saiu a solicitação que fosse feita uma síntese do catecismo. Por que uma síntese do catecismo? Porque o catecismo não estava sendo lido. E para os senhores terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, o catecismo tem quase 1000 páginas. Então, é uma quantidade de conteúdo muito grande e não estava sendo lido. Então, solicitou-se uma síntese e a mesma comissão que foi coordenada pelo cardeal Ratzinger, o Papa Bento XVI, ele como cardeal, ele coordenou o catecismo, depois agora coordenou de novo o compêndio. E esse compêndio foi feito no ano de 2002 a 2005, que é uma síntese do catecismo. Então, essa comissão, presidida pelo cardeal Ratzinger, que é o Papa emérito agora, Bento XVI, fruto desse trabalho saiu o compêndio do catecismo da Igreja Católica. O que é esse catecismo? É uma síntese. São 598 perguntas. Por quê? Porque a Igreja, desde o início, se nós olharmos, desde o início do cristianismo, a Igreja tinha um catecismo com perguntas e respostas, isto é, dialogadas. Então, o cardeal Ratzinger fez com essa comissão este compêndio, apresentado através de perguntas e respostas. E foi terminado no ano de 2005, mas já João Paulo II veio a falecer. Então, esse compêndio ficou um ano parado. Mas, curiosamente, a apresentação e a aprovação desse compêndio foi feita pelo próprio cardeal Ratzinger. Aliás, o Papa Bento XVI é um dos teólogos que tem mais qualificado um depósito da fé. Eu diria, é o teólogo mais qualificado no mundo hoje, é Bento XVI. Por isso vocês vão achar engraçado quando o Papa Francisco perguntaram como era a sua relação com Bento XVI. Ele disse, ele mora conosco, ele é o nosso nono, é aquele no qual nós buscamos sempre resolver as nossas questões. Então isso é bonito a gente ter um homem desses que tem esse conhecimento.
Então, ele, como presidente, depois como Papa, aprovou o catecismo o compêndio do catecismo, que são essas 598 perguntas e respostas, que ele havia elaborado. É uma síntese vigorosa, uma relíquia, eu diria, uma luz no caminho de cada pessoa, de todas as verdades fundamentais da nossa fé. Eu diria mais, uma maravilha. Ainda bem que nós temos Bento XVI. Na apresentação do compêndio, na aprovação, ele disse que aqui tem as verdades fundamentais da nossa fé. Esta é a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Palavra vivida. Já nas primeiras comunidades, elas tinham o catecismo através de perguntas e se chama Didaqué, que ainda hoje é conhecido. Eu possuo esse catecismo. Quiserem achar, é só procurar no tio Google, Didaqué. E daí você vai achar o catecismo feito do ano de 50 a 100 da nova era, lá no início, lá nos apóstolos. Isso é o primeiro catecismo. Ele é bem simples, mas vocês vão ver, se quem puder acessar, é muito denso, muito rico. Então, ao longo da história, sempre se sentiu a necessidade de formular algumas expressões bem concisas, bem sintéticas, daquilo que nós acreditamos. E assim a gente pode agora responder melhor aquele apelo do apóstolo Pedro. Ele dizia assim, na primeira carta, capítulo 15, versículo 3, quando diz: sabei dar aos que vos pedirem as razões da esperança que está em vós. Sabei dar àqueles que vos pedirem as razões da esperança que está em vós. Então nós queremos, com este programa, ajudá-lo a dar aos que lhe pedirem a razão da nossa esperança. Por isso, sempre, nós também neste momento, no final, nós vamos fazer uma pequena oração de Jesus da misericórdia. Então, neste momento, nós aproveitamos esses 2 momentos, 12 horas, 15 horas, 12 horas, onde Jesus foi crucificado e 15 horas onde ele morreu. E essas 3 horas foram as 3 horas de agonia, de mais sofrimento de Jesus, onde Jesus também teve mais misericórdia conosco. Então nós vamos fazer sempre um pedido, fazer essa oraçãozinha da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, pedimos a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.